si. O que é que espera do debate desta noite, sendo o único? André Ventura já disse que preferia que houvesse mais debates. Sendo o único, espera uma postura especialmente agressiva do candidato apoiado pelo Chega? Eu espero deste debate, fundamentalmente, que fiquem ainda mais claras as diferenças entre António José Seguro e André Ventura. A decência, a dignidade e a democracia. E do outro lado temos um candidato que é sobejamente conhecido por todos, que vem confundindo propositadamente eleições presidenciais com eleições legislativas, cujo quadro de convicções é muito incerto. Ainda assim chegou à segunda volta. Com certeza que sim, nem com isto estou a dizer que a segunda volta das eleições presidenciais esteja ganha. Mas penso que os portugueses já conhecem bem o perfil de António José Seguro e o perfil de André Ventura, que é um populista e que, de facto, não se move por convicções, princípios e valores de uma forma, se quiser, mais orgânica. Uma das características dos movimentos populistas e demagogos da extrema-direita, não só em Portugal como na Europa e no mundo, é serem cataventos e por isso mudarem muito facilmente de posição sobre as mais diferentes matérias. E é essa diferença que eu acho que hoje já é muito clara, muito cristalina aos olhos das portuguesas e dos portugueses, que eu penso que se vai condensar hoje à noite. Miguel Corte Real já esperava este tipo de argumentos, presumo. Os debates são o terreno propício para o tipo de combate político que faz André Ventura. É por isso que o candidato apoiado pelo Chega insiste tanto em mais debates além deste? Repare, eu já esperava este tipo de argumentos, porque os argumentos dos apoiantes de António José Seguro ainda não ouvi. Fazem um retrato de António José Seguro como um homem digno, ok? Isso parece-me uma condição base e respeito, mas não há aqui um argumento que diga nada de válido sobre António José Seguro. Fazemos aqui um argumentário constante de discurso de Miss Mundo, de discurso do bem comportado, mas no fim do dia, todos os argumentos que conseguem vender para apoiar o António José Seguro é insultar o André Ventura. E, portanto, aqui os grandes defensores da dignidade e da moralidade na política, o que fazem não é mais do que insultar o André Ventura. O João Torres, hoje, quantos insultos nestes poucos minutos que falou é que fez a André Ventura? Quantos? Imagino que fosse André Ventura entrar num debate a fazer todos estes insultos em 2 ou 3 minutos ao seu adversário. Não são insultos, é isto que é a dignidade? É isto que é a dignidade do debate? Não é. Não é, com certeza. E é por esta falta de argumentos, é por esta falta de ideias, é por ter muito pouco a dizer ao país e por a estratégia é ser o candidato múmia, que fica parado, à espera do dia 8, porque lhe disseram que a eleição está ganha, que António José Seguro tem medo dos debates. E por isso tem um debate, porque tinha mesmo que ser, e depois vem com o argumento já houve muitos debates. Mas esta é outra eleição. Que papel é que cada um dos candidatos espera ter nas áreas em que tem competências se for eleito Presidente da República? Isso hoje tem de se ficar muito bem claro neste debate? A mim deixa-me perplexo que haja pessoas da direita, presumo eu, moderada, do espaço do centro-direita, democrático, que entendam que este debate é importante para clarificar. Dá-me vontade de perguntar o que é que há ainda por clarificar sobre o essencial do que representa cada um destes dois candidatos. Eu compreendo que é importante que haja... Ambos subejamente conhecidos no espaço público, mas António José Seguro esteve 10 anos fora da política. Mas são ambos subejamente conhecidos no espaço público e, adicionalmente, ainda há... Quer dizer, tivemos todo um espaço de discussão político. O percurso de António José Seguro é por demais conhecido. Sabemos que valores são defendidos e praticados por cada um dos candidatos. E a contradição é entre este discurso que defende que ainda é preciso uma clarificação e depois, quando se define quais são as competências e as responsabilidades de um Presidente da República, uma das matérias que veio aqui apontada foi, por exemplo, defender o nosso sistema e o nosso regime democrático. Mas há alguma dúvida sobre quem está em melhores condições de defender a democracia? A democracia inteira e completa, que é uma democracia, insisto, política, económica, social e cultural. Mas, enfim, eu não exijo que ninguém, nem posso exigir, tenho de respeitar as pessoas já percebemos este ponto de vista, mas no espaço público João Torres, não queiram manifestar o seu risco. apoio. Este é o maior risco para António José Seguro, que os eleitores tenham intuído, boa parte deles, que o candidato apoiado pelo PS já ganhou e por isso não irem votar no próximo dia 8. Há uma coisa de que eu Alguns deles em antecipação. há uma coisa de que eu tenho a certeza. Não se pode dar a vitória como garantida na segunda volta destas eleições presidenciais. Mas só para concluir, rapidamente, e há um aspecto muito importante. Nós conhecemos André Ventura. Eu fui eleito pela primeira vez deputado à Assembleia da República em 2015.
sei bem quão se degradou ao longo do tempo o debate parlamentar, a qualidade do debate parlamentar, a natureza dos apartes ao longo destes anos em que o Chega foi crescendo. E nós sabemos que a estratégia da André Ventura é levar as pessoas para um debate para, desculpa a expressão, ninguém sair bem da fotografia. Aqui o João, no que nos disse, mostra que não vale a pena o debate. Daqui a pouco também não valia a pena eleições. Não valia a pena nada. Havia aqui uma União Nacional que elegia o António José Seguro porque ele é um bom homem. Quem defende Três Salazares é o seu candidato, não é o meu. Deixe lá isso, os Três Salazares. Olha, quero que eu lhe diga aos Três Salazares do António José Seguro. Diga. O pântano do António Guterres. Oh, por amor de Deus. José Sócrates, que foi seu grande apoiante. E... Apoiante de quem? O António José Seguro não apoiou o José Sócrates? Por acaso não tenho nota pública do efeito, mas não pertenceu ao seu governo. Mas há uma coisa que se chama Google, pode ir lá e vai encontrar muitas coisas. E outra coisa... A desinformação do Chega encontra-se facilmente. Desinformação? Do Chega, nas redes sociais e no Google, João, é brutal. Desinformação é o que o João faz. Não é. Não quer debate. Eu quero Diz debate. que António José Seguro não apoiou José Sócrates. Eu não disse isso. João, desculpe. Dizer que não sabe, ou está a mentir, ou então Miguel, não andou no PS. Desculpe lá, Portanto, o Miguel está desconfortável, porque na verdade tem um debate que João, não dignifica as instituições instituições democráticas na segunda volta das eleições presidenciais. Os argumentos João, deixe-me falar, que eu também deixei falar. Deixe-me não falar. Não utilize argumentos ad hominem em relação a mim. Eu estive a ouvir aqui as coisas absurdas que disse. E deixei-o falar. E depois respondi. Agora também não quero que ninguém fale. Quer ser só os Pode continuar, Miguel. É uma União Nacional. Miguel. Muito bem. Me interrompeu. A abstenção é um dos grandes riscos desta segunda volta das eleições? A abstenção é sempre um risco num cenário de uma eleição que não existia há 40 anos, que é de uma segunda volta. E, portanto, temos que apelar a que todos participem. Este discurso de que a eleição já está decidida, etc., não é vantajoso para a democracia. Passando a parte as questões táticas ao lado, que naturalmente preocupa o PS, mas não é saudável para a democracia. Uma eleição é melhor se for mais participada e, portanto, é muito importante que toda a gente participe. Mas também é muito importante que toda a gente participe e que participe em liberdade. E que não esteja durante estas 2 semanas a ser contaminada por um conjunto de pessoas que não querem que haja esta liberdade de cada um poder dar a opinião. Quando alguém dá uma opinião é acusado. Nós vemos, João, nós aqui falamos sobre ataques. Um camarada seu, o Sérgio Sousa Pinto, diz no comentário, não sei se o João subscreve, que quem acha que André Ventura é um bom candidato são um grupo de atrasados mentais. É assim que se classifica 1.300.000 portugueses. Portanto, isto é uma classificação de um apoiante. Já percebemos que o João Torres não vai fazer nenhum comentário relativamente a esta questão. Não vai fazer nenhum comentário. Mas esta questão é que é importante. Nós não podemos procurar condicionar os portugueses. E os comentadores tentam fazer isso. Muito bem. Bárbara do Amaral Ferreira, o seu último minuto e depois o João Torres, se quiser, em 20 segundos comenta estas palavras de Sérgio Sousa Pinto. Em 20 segundos. Eu não conheço essa declaração, não conheço o contexto em que ela foi produzida. Para mim é evidente que não há portugueses atrasados mentais. Agora, nós vivemos num tempo em que, infelizmente, a desinformação faz o seu caminho. E há muitas pessoas que, infelizmente, acreditam em notícias que correm nas redes sociais, que são divulgadas por movimentos, organizações e partidos políticos, que muitas vezes as levam a não compreender a natureza daquilo que está em causa nestas eleições. Muito bem, obrigado.